Rubens Menin vai colocar dinheiro no Atlético, vou te dar detalhes dessa história. Vamos falar também nesse vídeo sobre reforço próximo, tem informação. Já deixa o like, meu amigo, ajuda demais o nosso trabalho, curte o vídeo, tamo junto, ajuda muito mesmo. Vamos lá, nós vamos falar agora sobre reforço próximo. Vamos lá, vamos ouvir a informação do Everton Guimarães com relação a reforços, né? E um reforço estaria próximo de ser anunciado, olha aí. É de que hoje, durante os Donos da Bola, nós recebemos uma informação de que o Atlético negocia com dois volantes. Um pouco mais próximo do Atlético. Nos próximos dias o Atlético deve fazer o anúncio desse volante. Eu lamentavelmente não consegui o nome, mas dois volantes sendo negociados. Eu perguntei a essa outra fonte, mas pode ser que os dois sejam anunciados? Essa fonte disse, não, dois sendo trabalhados, né? Estamos conversando com dois, mas um deles só será anunciado nos próximos dias. Então... Tá aí então. Nós temos aí recentemente falamos do Alan Rodrigues e do Vicente Pizarro, né? Dois volantes aí que foram a mídia de fora, nem foi daqui na verdade, né? A mídia da Argentina e do Chile trouxeram informação que o Atlético teria interesse e aqui foi negado, principalmente o Vicente Pizarro, que eu lamentei muito, que o Garcês falou muito bem dele, jogador de 22 anos, canhotinho, de muita habilidade, não é o primeiro volante, que é o que o Atlético mais precisa, mas também tá precisando de segundo volante, né? Claramente precisamos de volantes, não só um. E um segundo volante de qualidade seria interessante. E esse Vicente Pizarro parece ser uma promessa muito boa. O Garcês mesmo falou que ele não sabe como é que até agora ele não foi para a Europa ou para um clube brasileiro e tudo. Então seria muito interessante, mas o Atlético negou, né? Algumas pessoas foram atrás aí, o Tanaka e tudo, e eles negaram, disseram que não tem interesse. Deve ser porque é muito bom jogador, né? Mas enfim, vamos aguardar. Segundo então o Everton Guimarães, temos aí algum jogador bem próximo de ser anunciado aí nos próximos dias, algum volante próximo de ser anunciado. Não temos o nome, temos esses dois aí que foram ventilados, mas o Atlético já, né, como eu disse, já negou um, outro acho que não teve muito essa informação se negou ou não, mas é um jogador caro, então dificilmente viria. Esse Alan Rodrigues dificilmente viria, porque o Internacional está tentando, já fez proposta até com valor considerável e o clube não quis, o Argentino Júnior, então dificilmente, vamos ver. Vamos aguardar. O Atlético está buscando, está tentando também, né? Ao invés de você conseguir liberar jogadores que não são úteis, como o Fausto Vera, que está aí, não joga também, não consegue negociar, você está perdendo o Rubens, pode perder o Lianco, né? E vamos ver a reposição, se vai ser a altura ou não, né? Porque o Rubens é um dos melhores jogadores do Atlético na temporada. Vamos ver a reposição. Esse Vicente Pizarro é uma promessa muito boa. Poderia ser talvez a altura, né? Dependendo aí, se ele encaixasse legal no time ali, não sentisse o peso da camisa do Galo, poderia ser uma boa, mas parece que não vem. Vamos ver, vamos aguardar. Informação importante, Rubens Menin, o principal acionista do Galo, vai colocar entre 200 e 500 milhões de reais nos próximos dias no caixa do clube. Dessa maneira, ele vai aumentar a sua participação societária, vai diminuir a porcentagem de outros acionistas e vai ficar também com uma fatia da associação, que hoje detém 25%. É bem verdade que esse movimento de redução das ações da associação vai precisar passar por uma aprovação no Conselho Deliberativo, até por isso foi marcada uma reunião para o próximo dia 4. A ideia com esses 200 a 500 milhões de reais de aporte é sanear o clube, pagando as dívidas mais emergenciais, entre elas aquelas com os CRIs, que somam 307 milhões, mas tem um custo mensal, com juros e garantia de 11 milhões de reais. Fala pessoal, vamos tentar explicar um pouquinho a respeito dessa polêmica da convocação do Conselho Deliberativo do Atlético para uma votação no dia 4 de agosto para alterar a cláusula antidiluição da SAF do Galo para a associação. Lembrando, a associação ela necessariamente tem 25% das ações da SAF, independentemente de novos aportes, de chamada de capital, ela não participa dessas chamadas de capital e mantém seus 25%. A proposta é que essa manutenção seja até o limite de 10%, ou seja, poderia diluir aí mais 15% em caso de novas chamadas de capital da SAF. De forma prática, primeiro, para o torcedor, o que muda? Nada, mentira, muda. Entra mais dinheiro na SAF, sobra mais dinheiro para o futebol. De forma prática, esses 15% numa chamada de capital, ele diluiria de 25 para 10, como ou quando? Se houver um aporte de 3 bilhões de reais no Atlético. Isso eu estou considerando um valuation, uma avaliação do Galo em torno de 2 bilhões de reais, que foi o que o Bruno Musi, o CEO do clube, falou
há cerca de 2 anos, tá? No final do ano passado, a Sports Value, ela fez um valuation, uma avaliação do Galo na casa de 3 bilhões e 300 mil reais. Então, esse é o número mágico para a gente entender qual que é o valor desses 15% no caso de uma diluição, tá? Vamos supor que hoje seja 2 bi, para a gente arredondar. Os 25% do Galo valem 500 milhões. Caso alguém aporte mais 3 bilhões, o Galo passaria de 2 bi para 5 bi de avaliação, tá? Os mesmos 500 milhões valeriam os 10%. Então, assim, o Atlético não está pagando dívida da SAF, está mantendo seus 500 milhões ali e sem tirar nada e sem também colocar nada de recurso. Ou seja, o Atlético não está ganhando, o Clube Atlético Mineiro Associação não está ganhando, mas também não está perdendo dinheiro, não está pagando dívida. Vamos supor, nesse número mágico de 2 bilhões, tá, gente? Que o aporte seja de 2 bilhões, tá? O Galo teria ainda direito a 12,5%. Ainda assim, não chegaria aos 10%. No caso de 1 bilhão, o Atlético teria na casa de 17% ainda das ações da SAF. Ou seja, longe também dos 10% do limite aí. O que garante a lei para a associação que tem 10% das ações da SAF como um todo? Ela garante o voto afirmativo, ou seja, o direito de veto ou de definir, né, sobre 4 pontos. O primeiro deles é venda, cessão, doação de qualquer bem imobiliário, aí no caso seria a Arena MRV e também o CT, a Cidade do Galo, porque são os bens da SAF. E o direito de propriedade intelectual também. A hino, símbolo, cores, marcas, etc., que pertencem à SAF, que foram doadas na primeira negociação. Então, você tem direito a veto dessas alterações, venda, empréstimo, etc. Segundo, qualquer reorganização societária, como fusão, aquisições, etc. Então, por exemplo, se vier o grupo da Red Bull e quiser comprar o Galo, aí a associação tem direito a veto, porque os caras vão querer mudar símbolo, cores, escudo, etc. Até um direito dela. Terceiro, liquidação e extinção, ou seja, acabar o Galo, acabar o time de futebol. A associação também tem direito a veto. E a quarta, participação à competição em esporte. Mas isso, mesmo que não detenha 10%, se o Atlético, como associação, tiver uma ação, ainda assim pode ser resguardado ao clube, no caso de força de contrato, isso ficar combinado. O que eu acho nessa história toda é o seguinte: o Atlético tem agora a faca e o queijo na mão, a associação, né, a faca e o queijo na mão, para resolver, primeiro, o problema da dívida que impacta no desempenho desportivo do Galo, sem dúvida nenhuma. Segundo, para barganhar o que não barganhou lá atrás, quando se transformou em SAF, ou seja, barganhar. Não, beleza, a gente abre mão da nossa cláusula anti-diluição até o limite de 10%, ainda que possa ser até mais, tá, gente? Por contrato você pode resguardar os direitos. Só que agora a SAF ela tem uma obrigação de manter o time num patamar X, ou seja, a gente tem que ter sempre as 3, 4, 5 maiores folhas do futebol brasileiro, os 3, 4, 5 maiores investimentos do futebol brasileiro. Tudo isso agora é uma questão de negociação. No frigir dos ovos, para a gente que torce e quer ver o time bom, não importa quantos por cento a associação vai ter, importa quantos por cento vai ser investido ou reinvestido dentro do Clube Atlético Mineiro SAF, dentro da empresa que cuida do futebol, que é o que a gente gosta. Então, nesse caso, não sei quem vai aportar. Não é uma venda, tá, gente? Não é uma venda dos 15% das ações aqui o Atlético tem direito. Então, por isso, se fosse uma venda, vamos supor, numa avaliação de 2 bilhões, uma venda aí 15% seria na casa de 350 milhões, mas esse dinheiro iria para os clubes, não iria para o futebol. Então, no final das contas, a gente já viu. Eu acho que tem que aprovar. Mas lembra, a hora de barganhar é agora, viu, conselheiro? Valeu, pessoal. Peço que se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações, compartilhe o vídeo com os amigos, dá essa moral pra gente aí. Deixa o like, ajuda demais o canal. Tamo junto, vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!